evangelista Paulo Beto. Deus vai falar com você. O tema escolhido pela nossa produção hoje é sobre a armadura de Deus. Vamos acompanhar tudo o que diz em Efésios 6, capítulo 10, versículo 18. Um grande desafio para um servo de Deus é estar armado e principalmente saber usar a sua armadura. Talvez nós não saibamos tanto sobre a importância da armadura, porque o nosso país não é um país de guerra. Graças a Deus. Jesus disse que um dos sinais da sua volta seria ouvirmos falar de guerras e rumores de guerra. Mateus capítulo 24, versículo 6. A pior guerra não é aquela que nós vemos ou ouvimos os seus rumores, mas aquela que não vemos, porque é espiritual. Os nossos principais inimigos não são as pessoas que vemos, mas o diabo, a quem não vemos e tem guerreado assiduamente vencendo este mundo. Mas não pode vencer o povo de Deus. No livro de Efésios 6,12 está escrito: porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. A vanguarda é restaurada. Numa luta podem-se notar os guerreiros que ficam à frente da vanguarda e os que ficam mais atrás dando cobertura. Chamamos de retaguarda. A vanguarda é composta por soldados fortes e mais corajosos que enfrentam diretamente o inimigo. São também os que levam as melhores armas. A retaguarda é composta de soldados talvez menos experientes com armamentos mais leves e tem a tarefa de reforçar e ajudar a vanguarda. Estes, no entanto, são os primeiros a correr quando a guerra é difícil. Hoje, a retaguarda do Exército de Deus está com problemas de excesso de contingente, enquanto faltam soldados na vanguarda, o que muito tem enfraquecido o povo de Deus em sua luta pelo mundo. Deus precisa de soldados valentes que venham assumir a frente dessa batalha. Qual é a sua posição no exército de Deus? Vamos analisar os versículos de Efésios 6, 10 a 18. Primeiro, a estratégia de guerra. A força. Versículo 10. Um guerreiro tem que ser forte. Os escolhidos para uma guerra geralmente são os mais fortes do povo. Devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem de Deus. Então, nós estamos do lado mais forte. O lado de Deus é o lado que peleja por nós. Êxodo capítulo 14, versículo 14. O texto de 2 Crônicas, capítulo 20, 15 diz: pois a peleja não é nossa, mas de Deus. B. Ficar firme. Versículo 11. O soldado deve ficar atento, firme contra seus inimigos durante a sua batalha. Não pode se distrair com outras coisas, mas ser atento a todo momento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 5. Essa firmeza vem da confiança de Deus. Salmos, capítulo 125, versículo 1. Letra C. O inimigo. Versículo 12. Devemos reconhecer momentos de perigo, saber quem é o inimigo e lutar com as armas à sua altura, ou melhores que as armas do adversário. Se o nosso inimigo é espiritual, luta no campo espiritual e com armas espirituais. Devemos lutar com ele espiritualmente. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Pois o Espírito que está conosco é mais forte. Também temos uma posição privilegiada quanto ao adversário. Nós o atacamos de cima, pois estamos muito acima dos nossos inimigos quando estamos em Deus. Efésios capítulo 1, versículo 21 e 22.
Segundo, a armadura de Deus. O lutador deve estar bem equipado porque o inimigo sabe qual é o ponto fraco da pessoa e se faltar qualquer peça da sua armadura, é justamente ali que ele vai atacar. Por isso, deve usar toda a armadura. Versículo 13. Davi não sabia usar uma armadura, mas reconheceu que o seu Deus é o Senhor dos exércitos, que está sobre todo e qualquer exército, possuindo a maior milícia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 a 39 e 17 a 45. Então Davi foi a Golias em nome do Senhor dos exércitos, com armas espirituais e venceu a luta. Mas o primeiro texto de Samuel indica que Davi era um servo disciplinado e depois dessa vitória, ele se tornou um grande guerreiro e aprendeu a usar a armadura dos homens, mas principalmente a armadura de Deus. Amém? Palavra bonita, oportuna para hoje.